Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 13º dia de batalha. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 87. Drona organiza formação de combate. Duryodhana tranquiliza Jayadratha. Sanjaya disse, depois que aquela noite tinha passado, Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, começou a organizar todas as suas divisões para a batalha. Diversos sons eram ouvidos, ó monarca, de heróis zangados gritando em fúria e desejosos de matar uns aos outros. E alguns esticavam seus arcos, e alguns esfregavam com suas mãos as cordas de seus arcos. E tomando fôlegos profundos, muitos deles gritavam, dizendo, onde está aquele Dhananjaya? E alguns começaram a jogar para cima e agarrar novamente suas espadas descobertas, inflexíveis, bem temperadas, da cor do céu, possuidoras de gume excelente, e equipadas com punhos belos. E bravos guerreiros, desejosos de lutar, aos milhares, eram vistos realizando as evoluções de espadachins e arqueiros, com habilidade adquirida pela prática. Alguns girando suas massas enfeitadas com sinos, untadas com pasta de sândalo, e adornadas com ouro e diamantes, perguntavam pelos filhos de Pandu. Alguns embriagados com orgulho de força, e possuidores de braços massivos, obstruíam o firmamento com suas clavas com pontas que pareciam uma floresta de hastes erguidas em honra de Indra. Outros, todos bravos guerreiros, adornados com belas guirlandas de flores, desejosos de lutar, ocupavam diversas partes do campo, armados com diversas armas. Onde está Arjuna? Onde está aquele Govinda? Onde está o orgulhoso Bhima? Onde também estão aqueles aliados deles? Assim mesmo eles os chamaram em batalha. Então soprando sua concha e ele mesmo incitando os cavalos a grande velocidade, Drona se movimentou com grande celeridade, organizando suas tropas. Depois que todas aquelas divisões que se deleitavam em batalha tinham tomado suas posições, o filho de Bharadvaja, ó rei, disse essas palavras para Jayadratha. Tu mesmo, o filho de Somadatta, o poderoso guerreiro em carro Karna, Asvatthama, Salya, Vrishasena e Kripa, com 100.000 cavalos, 60.000 carros, 14.000 elefantes com têmporas fendidas, 21.000 soldados a pé vestidos em armadura, tomem sua posição atrás de mim na distância de 12 milhas. Lá os próprios deuses com Vasava em sua chefia não serão capazes de te atacar, o que dizer, portanto, dos Pandavas? Fique confortado, ó o soberano dos Sindhus. Assim endereçado por Drona, Jayadratha, o soberano dos Sindhus, ficou encorajado. E ele procedeu ao local indicado por Drona, acompanhado por muitos guerreiros Gandhara, e cercado por aqueles grandes guerreiros em carros, e com muitos soldados da infantaria vestidos em armadura, preparados para lutar vigorosamente e armados com laços. Os corcéis de Jayadratha, bem hábeis em levar a carruagem estavam todos, ó monarca, enfeitados com rabos de aca e ornamentos de ouro. E 7.000 corcéis semelhantes, e 3.000 outros corcéis da raça Sindhu estavam com ele. Teu filho Durmarshana, desejoso de lutar, posicionou-se na dianteira de todas as tropas, acompanhado por 1.500 elefantes enfurecidos e de tamanho tremendo vestidos em armadura e de feitos ferozes, e todos guiados por condutores de elefantes bem treinados. Teus dois outros filhos, Dussasana e Vikarna, tomaram sua posição em meio às divisões de avanço do exército, para a realização dos objetivos de Jayadratha. A ordem de batalha que o filho de Bharadvaja formou, parte Sakata e parte um círculo, tinha 48 milhas completas de comprimento e a largura de sua parte traseira média 20 milhas. O próprio Drona formou aquela ordem de batalha com inúmeros reis valentes, posicionados com ela, em inúmeros carros e corcéis e elefantes e soldados da infantaria. Na retaguarda daquela ordem de batalha havia outra formação de combate impenetrável em forma de lótus. E dentro daquele lótus havia outra ordem de batalha densa chamada de agulha. Tendo formado sua ordem de batalha dessa maneira, Drona tomou sua posição.
Na boca daquela agulha, o grande arqueiro Kritavarman tomou sua posição. Ao lado de Kritavarma, ó majestade, estava o soberano dos Kamvojas e Jalazanda. Ao lado desses estavam Duryodhana e Karna. Atrás deles centenas e milhares de heróis que não recuavam estavam posicionados naquele Sakata para proteger sua dianteira. Atrás deles todos, ó monarca, e cercado por uma tropa vasta, estava o rei Jayadratha colocado em um lado daquela ordem de batalha em forma de agulha. Na entrada do Sakata, ó rei, estava o filho de Bharadvaja. Atrás de Drona estava o chefe dos Bojas, que o protegia. Vestido em armadura branca, com excelente proteção para a cabeça, de peito largo e braços fortes, Drona permanecia esticando seu arco grande, como o próprio destruidor em cólera. Contemplando o carro de Drona, o qual era ornado com um estandarte belo e tinha um altar sacrificial vermelho e uma pele de veado preta, os Kauravas estavam cheios de alegria. Vendo aquela ordem de batalha formada por Drona, a qual parecia o próprio oceano em agitação, os Siddhas e os Charanas estavam cheios de admiração. E todas as criaturas pensaram que aquela ordem de batalha devoraria a terra inteira com suas montanhas e mares e florestas, e cheia de diversas coisas. E o rei Duryodhana, observando aquela formação de combate poderosa na forma de um Sakata, cheia de carros e homens e corcéis e elefantes, rugindo terrivelmente e de forma admirável, e capaz de partir os corações de inimigos, começou a se regozijar. Capítulo 88. Arjuna avança e luta com divisão Durmarshana. Sanjaya disse: depois que as divisões do exército Kuru tinham sido assim organizadas, e um tumulto alto, ó majestade, tinha se erguido, depois que baterias e mridangas começaram a ser batidas e tocadas, depois do rumor dos guerreiros e do barulho de instrumentos musicais terem se tornado audíveis, depois que conchas começaram a ser sopradas, e um rugido terrível tinha se elevado, de arrepiar os cabelos, depois que o campo de batalha tinha sido coberto lentamente pelos heróis Bharata desejosos de lutar, e depois que a hora chamada Rudra tinha começado, Savyasashin fez seu aparecimento. Muitos milhares de corvos e gralhas, ó Bharata, procederam alegres na frente do carro de Arjuna. Vários animais de gritos terríveis, e chacais de visão inauspiciosa, começaram a gritar e uivar à nossa direita quando nós fomos para a batalha. Milhares de meteoros ardentes caíram com grande barulho. A terra inteira tremeu naquela ocasião terrível. Ventos secos sopraram em todas as direções, acompanhadas por trovão, e impelindo seixos duros e cascalho quando o filho de Kunti chegou no começo da batalha. Então o filho de Nakula, Satânica, e Drishtadyumna, o filho de Prita, aqueles dois guerreiros possuidores de grande sabedoria, organizaram as várias divisões dos Pandavas. Então teu filho Durmarshana, acompanhado por 1000 carros, 100 elefantes, 3.000 heróis, e 10.000 soldados a pé, e cobrindo uma área que media o comprimento de 15 centenas de arcos, tomou sua posição na própria vanguarda de todas as tropas, e disse: como o continente resistindo a um mar agitado, assim eu hoje resistirei a um manejador do Gandiva, aquele opressor de inimigos, aquele guerreiro que é irresistível em batalha. Que as pessoas hoje vejam o colérico Dhananjaya ir de encontro a mim, como uma massa de pedra contra outra massa pedregosa. Ó guerreiros em carros que estão desejosos de lutar, permaneçam como testemunhas. Sozinho eu lutarei com todos os Pandavas reunidos, para aumentar minha honra e fama. Aquele teu filho nobre e de grande alma, aquele grande arqueiro dizendo isso, ficou lá cercado por muitos grandes arqueiros. Então, como o próprio destruidor em cólera, ou o próprio Vasava armado com trovão, ou a própria morte irresistível armada com sua clava e incitada pelo tempo, ou Mahadeva armado com tridente e incapaz de ser frustrado, ou Varuna portando seu laço, ou o fogo ardente no fim do Yuga surgido para destruir a criação, o matador dos Nivatakavashas inflamado com fúria e cheio de poder, o sempre vitorioso Jaya, dedicado à verdade e desejoso de realizar
realizar seu grande voto, vestido em armadura e armado com espada, enfeitado com diadema dourado, adornado com guirlandas de flores brancas e vestido em mantos brancos, seus braços enfeitados com belos angadas e orelhas com brincos excelentes, sobre seu próprio principal dos carros, o encarnado Nara, acompanhado por Narayana, vibrando seu gandiva em batalha, resplandecia brilhantemente como o sol nascente. E Dhananjaya de grande destreza, colocando seu carro, ó rei, na própria dianteira de seu exército, onde as mais densas chuvas de flechas iriam cair, soprou sua concha. Então Krishna também, ó majestade, soprou destemidamente com grande força a principal das conchas chamada Panchajanya como Partha soprou a dele. E por causa do clangor das conchas, todos os guerreiros no teu exército, ó monarca, tremeram e perderam o ânimo. E seus cabelos se eriçaram por causa daquele som. Como as criaturas são oprimidas pelo medo ao som do trovão, assim mesmo todos os teus guerreiros se assustaram por causa do clangor daquelas conchas. E todos os animais expeliram urina e fezes. Teu exército inteiro com seus animais ficou cheio de ansiedade, ó rei, e por causa do clangor daquelas duas conchas, todos os homens, ó majestade, perderam sua força. E alguns entre eles, ó monarca, foram inspirados com pavor, e alguns perderam seus sentidos. E um macaco no estandarte de Arjuna, abrindo sua boca larga, fez um barulho tremendo com as outras criaturas nele, para apavorar tuas tropas. Então conchas e chifres e pratos e anacas foram mais uma vez soprados e batidos para encorajar teus guerreiros. E aquele barulho se misturou com o barulho de diversos outros instrumentos musicais, com os gritos de guerreiros e os tapas em seus braços, e com os rugidos leoninos proferidos por grandes guerreiros em carros em convocar e desafiar seus antagonistas. Quando aquele alvoroço tumultuoso se ergueu lá, um tumulto que aumentou os medos dos tímidos, o filho de Pakazana, cheio de grande alegria, dirigindo-se a ele da linhagem de Dasara, disse essas palavras. Arjuna disse: incite os corcéis, ó Orishikesa, para onde Durmarshana está. Atravessando aquela divisão de elefantes, eu irei penetrar no exército hostil. Sanjaya continuou, assim endereçado por Savyasashin, queixava de braços fortes, incitou os corcéis para onde Durmarshana estava. Violento e terrível foi o combate que começou lá entre e muitos, um combate que veio a ser muito destrutivo de carros e elefantes e homens. Então Partha, parecendo uma nuvem torrencial, cobriu seus inimigos com chuvas de flechas, como uma massa de nuvens derramando chuva no leito da montanha. Os guerreiros em carros hostis também, mostrando grande agilidade de mão, rapidamente cobriram ambos Krishna e Dhananjaya com nuvens de flechas. O poderosamente armado Partha, então, assim resistido em batalha por seus inimigos, ficou cheio de ira, e começou a cortar com suas flechas as cabeças de guerreiros em carros de seus troncos. E a terra ficou coberta com belas cabeças enfeitadas com brincos e turbantes, os lábios inferiores mordidos pelos dentes superiores, e os rostos adornados com olhos perturbados com raiva. De fato, as cabeças espalhadas dos guerreiros pareciam resplandecentes como um grupo de lótus arrancado e esmagado jazendo espalhado sobre o campo. Cotas de malha dourada tingidas com sangue espalhadas abundantemente sobre o campo, pareciam com massas de nuvens carregadas com relâmpago. O som, ó rei, de cabeças cortadas caindo no chão, parecia aquele de frutas de palmeira maduras no devido tempo. Troncos sem cabeça surgiam, alguns com arco na mão, e alguns com espadas descobertas erguidas no ato de golpear. Aqueles bravos guerreiros incapazes de suportar os feitos de Arjuna e desejosos de subjugá-lo, não tinham percepção precisa de quando suas cabeças eram cortadas por Arjuna. A terra ficou coberta com cabeças de cavalos, trombas de elefantes, e os braços e pernas de guerreiros heróicos. Esse é Partha. Onde está Partha? Aqui está Partha. Assim mesmo, ó rei, os guerreiros do teu exército ficaram cheios com a ideia de Partha somente.
Privados de sua razão pelo tempo, eles consideraram o mundo inteiro como estando cheio de parta somente, e portanto, muitos deles pereceram, golpeando uns aos outros, e alguns batiam até em si mesmos. Proferindo gritos de dor, muitos heróis, cobertos com sangue, privados de seu juízo, e em grande agonia, se prostravam no chão, chamando seus amigos e parentes. Braços, segurando flechas curtas, ou lanças, ou dardos, ou espadas, ou machados de batalha, ou estacas pontudas, ou cimitarras, ou arcos, ou arpões, ou flechas, ou maças, e equipados em armadura e enfeitados com angadas e outros ornamentos, e parecendo com cobras grandes, e semelhantes a clavas enormes, cortados de troncos com armas poderosas, eram vistos saltar em volta, e se moverem continuamente, com grande força, como se furiosos. Cada um entre aqueles que avançaram colericamente contra a parta em batalha pereceu, perfurado em seu corpo com algumas flechas fatais daquele herói. Enquanto dançando em seu carro conforme ele se movia, e esticando seu arco, ninguém lá podia descobrir a menor oportunidade para atingi-lo. A rapidez com a qual ele pegava suas flechas, as fixava no arco, e as disparava surpreendeu todos os seus inimigos. De fato Palguna, com suas flechas, perfurou elefantes e condutores de elefantes, cavalos e cavaleiros, guerreiros em carros e motoristas de carros. Não houve ninguém entre seus inimigos, ficando na frente dele ou lutando em batalha, ou se movendo de forma circular, a quem o filho de Pandu não matou. Como o sol nascendo no céu destrói a densa escuridão, assim mesmo Arjuna destruiu aquela tropa de elefantes por meio de suas flechas aladas com plumas canca. O campo ocupado por tuas tropas, por causa de elefantes fendidos caídos sobre ele, parecia com a terra coberta com enormes colinas na hora da dissolução universal. Como o sol do meio-dia é incapaz de ser olhado por todas as criaturas, assim mesmo Dhananjaya, excitado com cólera, era incapaz de ser olhado, em batalha, por seus inimigos. As tropas do teu filho, ó castigador de inimigos, atormentadas pelas flechas de Dhananjaya, se dividiram e fugiram com medo. Como uma massa de nuvens perfurada e afastada por um vento poderoso, aquele exército foi rompido e desbaratado por Partha. Ninguém de fato podia fitar o herói enquanto ele estava massacrando o inimigo. Incitando seus corcéis a grande velocidade por meio de esporas, pelos cornos de seus arcos, por rugidos profundos, por ordens encorajadoras, por chicotes, por cortes em seus flancos, e por palavras ameaçadoras, teus homens, isto é, tua cavalaria e teus guerreiros em carros, como também teus soldados de infantaria, atingidos pelas flechas de Arjuna, fugiram do campo. Outros montados em elefantes, fugiram incitando aqueles animais enormes por apertarem seus flancos com seus ganchos, e muitos guerreiros atingidos pelas flechas de Partha, ao fugirem, corriam contra o próprio Partha. De fato, teus guerreiros então ficaram todos desanimados e suas mentes estavam todas confusas. Capítulo 89. Dussasana ataca, é derrotado. Dussasana vai até Drona por proteção. Dhritarashtra disse: quando a dianteira do meu exército assim massacrada por Arjuna enfeitado com diadema se dividiu e fugiu, quem foram aqueles heróis que avançaram contra Arjuna? Algum deles realmente lutou com Arjuna, ou todos, abandonando sua determinação entraram na formação de combate Sakata, ficando atrás do destemido Drona, parecendo uma parede sólida? Sanjaya disse: quando o filho de Indra Arjuna, ó o impecável, começou, com suas flechas excelentes, a dividir e matar incessantemente aquela nossa tropa, muitos heróis foram mortos ou, ficando desanimados, fugiram. Ninguém naquela batalha era capaz nem de olhar para Arjuna. Então, teu filho Dussasana, ó o rei, vendo aquele estado das tropas, ficou cheio de raiva e avançou contra Arjuna para lutar. Aquele herói de destreza impetuosa, equipado com uma bela cota de malha, feita de ouro, e sua cabeça coberta com um turbante decorado com ouro, fez Arjuna ser cercado por uma grande tropa de elefantes que parecia capaz de devorar a terra inteira.
Com o som dos sinos dos elefantes, o clangor de conchas, a vibração de cordas de arco, e os grunhidos dos elefantes, a terra, os pontos do horizonte, e o firmamento, pareciam estar totalmente cheios. Aquele período de tempo se tornou feroz e ameaçador. Contemplando aqueles animais enormes com trombas estendidas cheios de fúria e avançando rapidamente em direção a ele, como montanhas aladas incitadas adiante com ganchos, Dhananjaya, aquele leão entre homens, proferido um grito leonino, começou a perfurar e a matar aquela tropa de elefantes com suas flechas. E como uma cara penetrando no vasto oceano, subindo e descendo em ondas elevadas, quando agitado pela tempestade, Arjuna enfeitado com diadema penetrou naquela hoste de elefantes. De fato, Partha, aquele subjugador de cidades hostis, era então visto por todos em toda parte parecendo o sol ardente que se eleva, violando a regra a respeito de direção e hora, no dia da destruição universal. E por causa do som de cascos dos cavalos, estrépito de rodas de carros, dos gritos de combatentes, do som de cordas de arco, do barulho de diversos instrumentos musicais, do clangor de Panchajanya e Devadatta, e do rugido do Gandiva, homens e elefantes ficavam abatidos e privados de seus sentidos. E homens e elefantes foram partidos por Savyasashin com suas flechas cujo toque parecia aquele de cobras de veneno virulento. E aqueles elefantes, naquela batalha, tinham seus corpos completamente perfurados com flechas, numerando milhares sobre milhares disparadas do Gandiva. Enquanto eram assim mutilados por Arjuna enfeitado com diadema, eles proferiam barulhos altos e caíam incessantemente no chão como montanhas desprovidas de suas asas. Outros atingidos na mandíbula, ou globos frontais, ou têmporas com flechas longas, proferiam gritos parecidos com aqueles de Grous. Ou enfeitado com diadema Arjuna começou a cortar, com suas flechas retas as cabeças de guerreiros colocados nos pescoços de elefantes. Aquelas cabeças enfeitadas com brincos, caindo constantemente na terra, pareciam uma multidão de lotos que Partha estava requerendo para uma oferta para seus deuses. E enquanto os elefantes vagavam sobre o campo, muitos guerreiros eram vistos pendendo de seus corpos, privados de armadura, afligidos com ferimentos, cobertos com sangue, e parecendo com quadros pintados. Em alguns casos, 2 ou 3 guerreiros, perfurados por uma flecha alada com belas penas e bem disparada de Gandiva, caíam no chão. Muitos elefantes profundamente perfurados com flechas longas, caíam, vomitando sangue de suas bocas, com os condutores em suas costas, como colinas cobertas com florestas caindo por causa de alguma convulsão da natureza. Partha, por meio de suas flechas retas, cortava em fragmentos as cordas de arcos, estandartes, arcos, cangas, e flechas dos guerreiros em carros contrários a ele. Ninguém podia notar quando Arjuna pegava suas flechas, quando ele as fixava na corda do arco, quando ele puxava a corda, e quando ele as disparava. Tudo que podia ser visto era que Partha parecia dançar em seu carro com seu arco incessantemente esticado a um círculo. Elefantes, profundamente perfurados com flechas compridas e vomitando sangue de suas bocas, caíam, logo que eles eram atingidos, no solo. E no meio daquela grande carnificina, ó monarca, inúmeros troncos sem cabeça eram vistos em pé. Braços, com arcos em punho, ou cujos dedos estavam envolvidos em luvas de couro, segurando espadas, ou decorados com angadas e outros ornamentos de ouro, cortados de troncos, eram vistos jazendo espalhados. E o campo de batalha estava coberto com inúmeros upashkaras e adhishtanas, e flechas, e coroas, rodas de carro esmagadas, e akshas quebrados, e cangas, e guerreiros armados com escudos e arcos, e guirlandas florais, e ornamentos e mantos e estandartes caídos. E por causa daqueles elefantes e cavalos mortos, e dos corpos caídos de kshatriyas, a terra lá assumiu um aspecto medonho. As tropas de Dussasana, assim massacradas, ó rei, pelo enfeitado com diadema Arjuna, fugiram.
Seu próprio líder estava em grande aflição, pois Dussasana, muito afligido por aquelas flechas, dominado pelo medo, entrou com sua divisão na formação Sakata, procurando Drona como seu salvador. Capítulo 90. Luta com Drona. Arjuna se move adiante conforme a luta fica árdua. Sanjaya disse, massacrando a tropa de Dussasana, o poderoso guerreiro em carro, Savyasashin, desejoso de alcançar o soberano dos Sindhus, procedeu contra a divisão de Drona. Tendo se aproximado de Drona, que estava posicionado na entrada da formação de combate, Partha, a pedido de Krishna, uniu suas mãos e disse essas palavras para Drona: me deseje bem, ó Brahmana, e me abençoe, dizendo Svasti. Pela tua graça, eu desejo penetrar nessa ordem de batalha impenetrável. Tu és para mim assim como meu pai, ou como o rei Yudhishthira o justo, ou mesmo como Krishna. Eu te digo isso realmente, ó Senhor, ó impecável. Assim como Asvatthama merece ser protegido por ti, eu também mereço ser protegido por ti, ó o principal dos regenerados. Pela tua graça, ó o mais notável dos homens, eu desejo matar o soberano dos Sindhus em batalha. Ó Senhor, cuide para que meu voto seja concluído. Sanjaya continuou, assim endereçado por ele, o preceptor, sorrindo, respondeu dizendo, ó Vibatsu, sem me derrotar, tu não serás capaz de vencer Jayadratha. Dizendo isso a ele, Drona, com um sorriso o cobriu com chuvas de setas afiadas, como também seu carro e corcéis e estandarte quadrigalho. Então, Arjuna, desviando as chuvas de flechas de Drona com suas próprias flechas, avançou contra Drona, disparando flechas mais poderosas e terríveis. Cumpridor dos deveres kshatriya, Arjuna então perfurou Drona naquela batalha com 9 setas. Cortando as flechas de Arjuna com suas próprias flechas, Drona então perfurou ambos Krishna e Arjuna com muitas flechas que pareciam veneno ou fogo. Então, enquanto Arjuna estava pensando em cortar o arco de Drona com suas setas, o último, dotado de grande bravura, destemidamente e rapidamente cortou com flechas a corda do arco do ilustre Palguna. E ele também perfurou os corcéis de Palguna e estandarte quadrigalho. E o heróico Drona cobriu o próprio Palguna com muitas setas, sorrindo. Enquanto isso, encordoando seu arco grande de novo, Partha, aquela principal de todas as pessoas familiarizadas com armas, levando vantagem sobre seu preceptor, rapidamente disparou 600 flechas, como se ele tivesse pegado e disparado uma única flecha. E mais uma vez ele disparou 700 outras setas, e então 1000 flechas incapazes de serem resistidas, e 10.000 outras setas. Todas essas mataram muitos guerreiros da formação de combate de Drona. Profundamente perfurados com aquelas armas pelo poderoso e ilustre Partha, conhecedor de todos os modos de guerra, muitos homens e corcéis e elefantes caíram privados de vida. E guerreiros em carros, afligidos por aquelas flechas, caíram de seus principais dos carros, privados de cavalos e estandartes e desprovidos de armas e vida. E elefantes caíram como topos de colinas, ou massas de nuvens, ou casas grandes, soltos, dispersos, ou incendiados pelo raio, ou pelo vento, ou fogo. Atingidos pelas flechas de Arjuna, milhares de corcéis caíram como cisnes no leito de Himavat, derrubados pela força da corrente aquosa. Como o sol que se eleva no fim do Yuga, secando completamente com seus raios vastas quantidades de água, o filho de Pandu, com suas chuvas de armas e setas, matou um vasto número de guerreiros em carros e corcéis e elefantes e soldados a pé. Então, como as nuvens cobrindo o sol, a nuvem Drona, com suas chuvas de flechas, cobriu o sol Pandava, cujos raios na forma de chuvas grossas de flechas estavam chamuscando em batalha os principais entre os Kurus. E então o preceptor atingiu Dhananjaya no peito com uma flecha comprida disparada com grande força e capaz de beber o sangue vital de todo inimigo. Então Arjuna, privado de força, tremeu em todos os seus membros, como uma colina durante um terremoto. Logo, no entanto, recuperando fortaleza, Vibatsu perfurou Drona com muitas flechas aladas. Então Drona atingiu Vasudeva com 5 setas.
E ele atingiu Arjuna com 73 setas, e seu estandarte com 3. Então, ó o rei, o heróico Drona, levando a melhor sobre seu discípulo, num piscar de olhos fez Arjuna invisível por meio de suas chuvas de flechas. Nós então vimos as flechas do filho de Bharadvaja caindo em linhas contínuas, e seu arco também era visto apresentar o aspecto extraordinário de estar constantemente estirado a um círculo. E aquelas flechas incontáveis, e aladas com as penas Kanka, disparadas por Drona naquela batalha, caíam incessantemente, ó o rei, em Dhananjaya e Vasudeva. Contemplando então aquele combate entre Drona e o filho de Pandu, Vasudeva, de grande inteligência, começou a refletir sobre a realização da importante tarefa. Então Vasudeva, dirigindo-se a Dhananjaya, disse essas palavras: ó Partha, ó alto de armas poderosas, nós não devemos perder tempo. Nós devemos prosseguir, evitando Drona, pois uma tarefa mais importante nos espera. Em resposta, Partha disse para Krishna: ó Keshava, como tu quiseres. Então, mantendo poderosamente armado Drona à sua direita, Arjuna procedeu adiante. Virando seu rosto, Vibhatsu procedeu, disparando suas flechas. Então Drona, dirigindo-se a Arjuna, disse: para onde tu vais, ó filho de Pandu? Não é verdade que tu não paras de lutar até que tu tenhas derrotado teu inimigo? Arjuna respondeu: tu és meu preceptor e não meu inimigo. Eu sou teu discípulo e, portanto, como teu filho. Não existe homem no mundo inteiro que possa te derrotar em batalha. Sanjaya continuou, dizendo essas palavras. O poderosamente armado Vibhatsu, desejoso de matar Jayadratha, procedeu rapidamente contra as tropas Kaurava. E enquanto ele penetrava no teu exército, aqueles príncipes de grande alma de Panchala, isto é, Ildamanyu e Uttamaujas, o seguiram como os protetores de suas rodas. Então, ó o rei, Jaya, e Kritavarma da linhagem de Satyavata, e o soberano dos Kamvojas, Esrutaios, começaram a resistir ao progresso de Dhananjaya. E eles tinham 10.000 guerreiros em carros como seus seguidores. Os Abhishayas, os Surasenas, os Civis, os Vasatis, os Mavelakas, os Lilitrias, os Kaikeyas, os Madrakas, os Narayanagopalas, e as várias tribos dos Kamvojas que tinham sido antes subjugadas por Karna, todas as quais eram consideradas como muito bravas, colocando o filho de Bharadvaja em sua dianteira, e se tornando indiferentes às suas vidas, avançaram em direção a Arjuna, para resistir àquele herói enfurecido, queimando com aflição por conta da morte de seu filho, aquele guerreiro, parecendo a própria morte todo destrutiva, vestido em armadura, conhecedor de todos os modos de guerra, preparado para sacrificar sua vida no centro da batalha, aquele arqueiro poderoso de destreza formidável, aquele tigre entre homens, que parecia um líder enfurecido de uma manada de elefantes, e que parecia disposto a devorar o exército hostil inteiro. A batalha então que começou foi muito violenta e de arrepiar os cabelos, entre todos aqueles combatentes de um lado e Arjuna do outro. E todos eles, se reunindo, começaram a resistir àquele touro entre homens, avançando para matar Jayadratha, como medicamentos, resistindo a uma doença devastadora. Capítulo 91. Mata Sruteuda e Sudakshina, ainda evitando Drona. Sanjaya disse: detido por eles, aquele principal dos guerreiros em carros, Partha de grande poder e destreza, foi rapidamente perseguido por Drona. O filho de Pandu, no entanto, como doenças chamuscando o corpo, arruinou aquele exército, espalhando suas flechas afiadas e parecendo por conta disso o próprio sol espalhando seus inúmeros raios de luz. E cavalos de batalha foram perfurados, e carros com passageiros foram quebrados e mutilados, e elefantes foram derrubados. E guarda-sóis foram cortados e tirados do lugar, e veículos foram privados de suas rodas. E os combatentes fugiram para todos os lados, muito afligidos por flechas. Assim mesmo progrediu aquela batalha feroz entre aqueles guerreiros e Arjuna combatendo uns aos outros. Nada podia ser distinguido. Com suas flechas retas, Arjuna, ó monarca, fez o exército hostil tremer incessantemente.
Firmemente dedicado à verdade, Arjuna então, de corcéis brancos desejoso de cumprir seu voto, avançou contra o principal dos guerreiros em carros, ou seja, Drona de corcéis vermelhos. Então o preceptor, Drona, atingiu seu discípulo, o arqueiro poderoso Arjuna, com 25 flechas retas capazes de alcançar os próprios órgãos vitais. Nisso, Vibatsu, aquele principal de todos os manejadores de armas, rapidamente avançou contra Drona, disparando flechas capazes de frustrar a força das flechas contrárias, disparadas nele. Chamando à existência então a arma Brahma, Arjuna, de alma incomensurável, desviou com suas flechas retas aquelas disparadas tão rapidamente nele por Drona. A habilidade que nós então vimos de Drona era extremamente admirável, já que Arjuna, embora jovem, e embora lutando vigorosamente, não pôde perfurar Drona com uma única flecha. Como uma massa de nuvens despejando torrentes de chuva, a nuvem Drona derramou chuva sobre a montanha Parta. Possuidor de grande energia, Arjuna recebeu aquele aguaceiro de flechas, ó rei, por invocar a arma Brahma, e cortou todas aquelas flechas com suas próprias. Drona então afligiu Parta de corcéis brancos com 25 flechas. E ele atingiu Vasudeva com 70 setas no peito e braços. Parta então, de grande inteligência, sorrindo, resistiu ao preceptor naquela batalha que estava disparando incessantemente setas afiadas. Então aqueles dois principais dos guerreiros em carros, enquanto assim atacados por Drona, evitaram aquele guerreiro invencível que parecia o furioso fogo Urga. Evitando aquelas flechas afiadas disparadas do arco de Drona, o filho enfeitado com diadema de Kunti, adornado com guirlandas de flores, começou a massacrar a hoste dos Bojas. De fato, evitando o invencível Drona que permanecia inalterável como a montanha Mainaka, Arjuna tomou sua posição entre Kritavarma e Surekshina, o soberano dos Kamvojas. Então aquele tigre entre homens, isto é, o soberano dos Bojas, perfurou friamente aquele invencível e principal descendente de Kuru com 10 flechas aladas com penas canca. Então Arjuna o perfurou, ó monarca, naquela batalha com 100 setas. E novamente ele o perfurou com 3 outras setas, entorpecendo aquele herói da linhagem de Satvata. O soberano dos Bojas então, dando risada, perfurou Parta e Vasudeva cada um com 25 flechas. Arjuna então, cortando o arco de Kritavarma, perfurou com 21 setas parecendo chamas ardentes de fogo ou cobras zangadas de veneno virulento. Então Kritavarma, aquele poderoso guerreiro em carro, pegando outro arco, perfurou Arjuna no peito, ó Bharata, com 5 setas. E mais uma vez ele perfurou Parta com 5 setas afiadas. Então Parta o atingiu em retorno no centro do peito com 9 setas. Vendo o filho de Kunti impedido diante do carro de Kritavarma, ele da linhagem de Vrishni pensou que nenhum tempo deveria ser perdido. Então Krishna, se dirigindo a Parta, disse: não mostre qualquer piedade por Kritavarma. Desconsiderando o teu relacionamento com ele, subjugue-o e mate-o. Então Arjuna, entorpecendo Kritavarma com suas flechas, procedeu, em seus corcéis velozes, para a divisão dos Kamvojas. Vendo Arjuna de corcéis brancos penetrar na tropa Kamvoja, Kritavarma ficou cheio de ira. Pegando seu arco com flechas fixadas nele, ele então enfrentou os dois príncipes Panchala. De fato, Kritavarma, com suas flechas resistiu àqueles dois príncipes Panchala quando eles avançaram, seguindo Arjuna para proteger suas rodas. Então Kritavarma, o soberano dos Bojas, perfurou ambos com flechas afiadas, atingindo o Damanyu com 3, e o Tamaujas com 4. Aqueles dois príncipes em retorno o perfuraram cada um com 10 setas. E mais uma vez, o Damanyu disparando 3 setas e o Tamaujas disparando 3 cortaram o arco e estandarte de Kritavarma. Então o filho de Ridika, pegando outro arco, e ficando enfurecido, privou ambos aqueles guerreiros de seus arcos e cobriu-os com flechas. Então aqueles dois guerreiros, pegando e encordoando 2 outros arcos, começaram a perfurar Kritavarma. Enquanto isso Vibatsu penetrava no exército hostil.
Mas aqueles dois príncipes, resistidos por Kritavarma, não conseguiram entrar na hoste Dhritarashtra, embora aqueles touros entre homens lutassem vigorosamente. Então Arjuna de corcéis brancos rapidamente afligiu naquela batalha as divisões antagônicas a ele. Aquele matador de inimigos, no entanto, não matou Kritavarma, embora ele o tivesse dentro do alcance. Vendo Partha procedendo daquela maneira, o bravo rei Srutayuda, cheio de cólera, avançou nele, vibrando seu arco grande. E ele perfurou Partha com 3 setas, e Janardana com 70. E ele atingiu o estandarte de Partha com uma flecha muito afiada tendo uma cabeça como navalha. Então Arjuna, cheio de fúria, perfurou profundamente seu adversário com 90 flechas retas, como um condutor atingindo o elefante poderoso com gancho. Srutayuda, no entanto, ó rei, não pôde tolerar aquele ato de destreza por parte do filho de Pandu. Ele perfurou Arjuna em retorno com 77 flechas. Arjuna então cortou o arco de Srutayuda e então o sua aljava, e furiosamente o atingiu no peito com 7 flechas retas. Então, o rei Srutayuda, privado de sua razão pela ira, pegou outro arco e atingiu o filho de Vasava com 9 flechas nos braços e peito do último. Então Arjuna, aquele castigador de inimigos, dando risada, ó Bharata, afligiu Srutayuda com muitos milhares de setas. E aquele poderoso guerreiro em carro rapidamente matou também os corcéis e quadrigário do último. Dotado de grande força, o filho de Pandu então perfurou seu inimigo com 70 flechas. Então o rei valente Srutayuda, abandonando aquele carro sem cavalos, avançou naquele combate contra Partha, erguendo sua massa. O rei heróico Srutayuda era o filho de Varuna, tendo como sua mãe aquele rio poderoso de água fria chamado Parnasa. Sua mãe, ó rei, por causa de seu filho, tinha suplicado a Varuna dizendo, que esse meu filho não possa ser morto sobre a terra. Varuna, satisfeito com ela, disse, eu dou a ele uma bênção muito benéfica para ele, isto é, uma arma celeste, em virtude da qual esse teu filho não poderá ser morto sobre a terra por inimigos. Nenhum homem pode ter imortalidade. Ó o mais notável dos rios, todos os que nasceram devem inevitavelmente morrer. Esse menino, no entanto, será sempre invencível por inimigos em batalha, pelo poder dessa arma. Portanto, que a ansiedade do teu coração seja dissipada. Dizendo essas palavras, Varuna deu a ele, com mantras, uma massa. Obtendo aquela massa, Srutayuda tornou-se invencível sobre a terra. A ele, no entanto, o Senhor ilustre das águas disse outra vez, essa massa não deve ser arremessada em alguém que não está empenhado em combate. Se arremessada em tal pessoa, ela voltará e cairá sobre ti mesmo. Ó menino ilustre, se assim arremessada, ela irá então correr em uma direção oposta e matar a pessoa que a arremessou. Parecia que quando sua hora chegasse, Srutayuda desobedeceria àquela injunção. Com aquela massa matadora de heróis ele atacou Janardana. O bravo Krishna recebeu aquela massa em um de seus ombros bem formados e fortes. Ela falhou em abalar Sauri, como o vento falhando em abalar a montanha Vindhya. Aquela massa, voltando para o próprio Srutayuda, atingiu aquele rei bravo e colérico que estava em seu carro, como uma ação mal executada de feitiçaria, prejudicando o próprio realizador, e matando aquele herói caiu no chão. Vendo aquela massa voltar Srutayuda morto, altos gritos de ai-ó ergueram-se lá entre as tropas, a visão de Srutayuda, aquele castigador de inimigos, morto por sua própria arma. E porque, ó monarca, Srutayuda tinha arremessado aquela massa em Janardana que não estava engajado em lutar, ela matou ele que a tinha arremessado. Srutayuda pereceu no campo, exatamente da maneira que Varuna tinha indicado. Carente de vida, ele caiu no chão diante dos olhos de todos os arqueiros. Enquanto caindo, aquele filho caro de Parnasa brilhou resplandecente como uma figueira alta com ramos espalhados quebrada pelo vento. Então todas as tropas e até todos os guerreiros principais fugiram, vendo Srutayuda, aquele castigador de inimigos, morto.
Então, o filho do soberano dos Kamvojas, isto é, o bravo Sudakshina, avançou em seus corcéis velozes contra Palguna, aquele matador de inimigos. Partha, então, ó Bharata, disparou 7 flechas nele. Aquelas flechas atravessando o corpo daquele herói, entraram na terra. Profundamente perfurado por aquelas flechas disparadas do Gandiva em batalha, Sudakshina perfurou Arjuna em retorno com 10 flechas aladas com penas Kanka. E perfurando Vasudeva com 3 flechas, ele mais uma vez perfurou Partha com 5. Então, ó majestade, Partha, cortando o arco de Sudakshina, cortou o estandarte do último. E o filho de Pandu perfurou seu adversário com um par de flechas de cabeça larga de corte excelente. Sudakshina, no entanto, perfurando Partha mais uma vez com 3 flechas, proferiu um grito leonino. Então o bravo Sudakshina, cheio de raiva, arremessou no manejador do Gandiva um dardo terrível feito totalmente de ferro e decorado com sinos. Aquele dardo brilhando como um meteoro grande, e emitindo faíscas de fogo, se aproximando daquele poderoso guerreiro em carro atravessou e caiu no chão. Profundamente atingido por aquele dardo e dominado por um desmaio, Arjuna logo se recuperou. Então aquele herói de energia poderosa, lambendo os cantos de sua boca, aquele filho de Pandu, de façanhas inconcebíveis, perfurou seu inimigo, junto com seus corcéis, estandarte, arco, e quadrigário, com 14 flechas aladas com penas Kanka. Com outras setas, incontáveis em número, Partha então cortou o carro de Sudakshina em fragmentos. E então o filho de Pandu perfurou Sudakshina, o príncipe dos Kamvojas, cujo propósito e destreza tinham sido ambos frustrados, com uma flecha afiada no peito. Então o bravo príncipe dos Kamvojas, sua cota de malha cortada, seus membros enfraquecidos, seu diadema e angadas tirados do lugar, caiu de cabeça para baixo, como um poste de Indra quando lançado de uma máquina. Como uma bela árvore carnicara na primavera, crescendo graciosamente em um topo de montanha com ramos belos, jazendo sobre o solo quando arrancada pelo vento, o príncipe dos Kamvojas jazia na terra nua privado de vida, embora merecendo a cama mais cara, enfeitada com ornamentos caros. Belo, possuidor de olhos que eram de uma cor de cobre, e portando sobre sua cabeça uma coroa de ouro, dotada da refulgência do fogo, Sudakshina de braços fortes, o filho do soberano dos Kamvojas, derrubado por Partha com suas flechas, e jazendo no chão, privado de vida, parecia resplandecente como uma bela montanha com um topo plano. Então todas as tropas do teu filho fugiram, vendo Srukeyuda, e Sudakshina o príncipe dos Kamvojas, mortos. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.